Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com os subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios geográficos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para ajudar o professor e a professora da escola dominical, assim estaremos fazendo aqui neste canal. Quero agradecer a você que é inscrito neste canal. Te agradeço pelos seus likes, pelos seus comentários, pela sua participação aqui no canal EBD em Ação. Um canal que está fazendo agora um ano, já tem quase 3.000 inscritos e dentre esses diversos comentários temos percebido resultado positivo através de um trabalho bíblico, trabalho focado na educação cristã. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, não é um inscrito? Eu convido-te a inscrever-se. Venha, inscreva-se, assista os vídeos, dê um likezinho se gostou, ó. Like, dizendo gostei do vídeo. Se gostou, comente, compartilhe para que os demais amigos e irmãos possam ter acesso a este canal e se beneficiar e agregar ao seu plano de aula e aos seus conhecimentos aquilo que expomos aqui neste canal. Chegamos, enfim, à última lição do trimestre. Uma lição totalmente abençoada que durante esses 3 meses nos abriu a mente, o entendimento para entender as coisas relativas ao assunto da batalha espiritual, guerra espiritual, diversos outros elementos como as ferramentas e a armadura do cristão. E agora chegamos na última lição, um trimestre totalmente abençoado. Mas não fique triste não, que nós já estaremos iniciando o novo trimestre, o segundo trimestre de 2019. E esse trimestre vem falando de um assunto também tão bom quanto este. Vem falando sobre o tabernáculo, falando sobre os elementos do tabernáculo, a relação do povo hebreu com o tabernáculo, com o altar de holocausto, com a mesa dos pães da preposição, até a arca da aliança. E nós vamos extrair lições preciosas desses elementos, deste convívio com o povo de Israel no tabernáculo, para a nossa vida, que somos o tabernáculo de Deus. Então serão lições muito interessantes, preciosas e necessárias para os nossos dias. A lição de hoje, datada do dia 31 de março, é a lição de número 13, cujo título é Orando Sem Cessar. E o texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Orai sem cessar. A verdade prática. O Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então nós estaremos estudando nesta lição a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ela é conhecida tanto quanto o Salmo 23. O Salmo 23 é o texto áureo que todo novo convertido, quando aceita Cristo, ele lê o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E assim por diante. Ou também como os 10 mandamentos de Êxodo. Os 10 mandamentos, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, também é conhecido como a oração do Pai Nosso. Então nós podemos dizer que esses 3 elementos, as 3 passagens, elas são importantes e trazem lições para a vida cristã. Então a oração do Pai Nosso, ela está registrada na leitura bíblica em classe e é a partir dela que nós vamos falar da oração. Se a Bíblia fala de diversos outros momentos de oração, outras lições de orações, a de Jesus seria mais importante? Bom, seria importante tanto quanto, porque toda a palavra de Deus ela é eficaz, ela corrige, ela ensina. Agora, aprender com Jesus, que ele dá os caminhos, os meandros para uma oração eficiente, para uma oração eficaz, para uma oração responsiva, também é importante. Por isso que a leitura bíblica em classe vem destacando a oração do Pai Nosso. Portanto, aprendamos com a lição da oração do Pai Nosso. Sem dúvida, na vida de qualquer cristão, a oração deve estar presente. Como dizia Calvino, a oração é a alma da fé. Se a pessoa tem fé, ela ora. Se ela ora, precisa ter fé. Nenhuma pode estar desassociada da outra, porque como vamos pedir se não acreditamos em receber algo? Como queremos receber algo se não acreditamos com a fé para pedir algo para Deus? Então, nesse ponto, Calvino está certo. A oração realmente é
a alma da fé. Todo cristão, o cristianismo, ele tem essa disponibilidade da oração. Até na declaração de fé das Assembleias de Deus está registrado o momento da nossa oração. Oração com Deus, ela constitui-se um diálogo. O diálogo com Deus. Muitos têm dito que a oração é alimento. Alimento para a nossa alma é a Bíblia. Nós comemos e nos alimentamos através da palavra de Deus. A palavra de Deus é tida como pão. Agora, a oração ela ela parte de um pressuposto de comunhão. Se nós conversamos com os nossos amigos, dialogamos com os nossos amigos, compartilhamos momentos ruins, momentos difíceis, momentos alegres, momentos tristes com os amigos, Deus é o nosso melhor amigo. E acima de tudo, é o nosso Pai. E é para Ele que nós vamos dialogar, contar as nossas necessidades. O salmista descobriu isso e ele diz que lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Ele também adverte que um coração contrito e abatido não desprezará o Senhor. Quando Jesus aparece no cenário ensinando para os discípulos a oração do Pai Nosso, é porque a figura do Antigo Testamento, o povo de Israel tinha como Jeová. E essa figura de Jeová era distante do povo de Israel. Todas as vezes que eles iriam pedir alguma coisa para Deus, deveria ser através do sacerdote. O sumo sacerdote entrava diante da presença de Deus, intercedia pelo povo por si e levava de Deus para o povo a resposta. Mas o povo tinha uma desassociação enorme, era desassociado, eles estavam distantes, Deus estava no céu, eles estavam no deserto, eles estavam na terra de Canaã e Deus estava distante. Jesus ele muda essa figura, essa concepção que os judeus tinham. Ele diz, não, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso, já não é um Deus distante, um Deus que julga, um Deus que é como se fosse um carrasco. Não, é uma figura de pai. Isso admirou os discípulos. Deus, ele é um pai, sim. Então eles passaram a analisar a Deus como um pai, que você tem acesso na casa do seu pai. Você entra na casa do seu pai, abraça-o, beija-o, entra no seu quarto, dialoga. Então, esta é a figura que Cristo quer transmitir para os seus discípulos. O Senhor Deus como um pai. O Senhor Deus como alguém que recebe, receptivo, hospitaleiro. Um Senhor Deus que cuida assim como o Pai cuida de cada um de nós. E nós vemos isso Cristo falando desta mesma forma em diversas outras passagens. Nós pais sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus nos dará coisas melhores do que precisamos. Poderíamos falar de diversos exemplos bíblicos de oração, desde Sete, que foi um homem de oração, passando por Moisés, adentrando, chegando a Elias, a Eliseu, diversas outras personagens da Bíblia, como Samuel e o rei Ezequias, piedoso rei Ezequias, eram homens de oração. No Antigo Testamento a figura era o altar, levantava-se o altar, rogava-se a Deus, orava-se a Deus, suplicava a Deus, e ele atendia o povo, trazia as necessidades ou a resposta para as petições do seu povo. Então nós temos diversas figuras no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós também temos diversas figuras de oração, mas a partir de Cristo, Cristo orava. Ele orou no Getsêmani, suplicou ao Pai, mostrando a necessidade constante da oração do ser humano. Diversas outras passagens da Bíblia, como a oração de Lázaro, para que Lázaro ressuscitasse, ele roga a Deus. O agradecimento da multiplicação dos pães e do peixe. Graças te dou, ó Pai. Então, Cristo sempre esteve envolto em oração. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, despede os discípulos para que vão para o outro lado do mar de Tiberíades e ele sobe ao monte para estar só, para orar. Então, o exemplo de Jesus da oração também é memorável. O exemplo de Jesus para a oração é recomendável, é bíblico. E agora, as palavras dele nos ensinando da maneira como orar também é imprescindível. Segundo ponto, fala da oração do Sermão do Monte. Observe que Cristo, quando ele ensina os discípulos a orar, a primeira coisa, antes de dizer as palavras da oração, ele diz, olha, vocês quando forem orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta. Ele repreende aquela atitude dos fariseus que quando queriam orar iam para as praças, iam para lugares públicos, iam para onde tinha um aglomerado de pessoas, iam para onde tinham multidões e ainda
com o formato de quem está jejuando, com o rosto desfalecido, com o rosto sem lavar, com o cabelo sem pentear, para mostrar que eles estavam em jejum. Eles oravam nas praças, oravam nas esquinas, oravam na frente do templo, aonde tivesse pessoas, aglomerados de pessoas, melhor seriam para eles estarem orando. Por quê? Porque o objetivo dos fariseus era mostrar para as pessoas, demonstrar para a multidão que eles eram homens fiéis, que eram homens piedosos, que eram homens que tinham afinidade com o Espírito Santo. Então, qual que era a finalidade nesse tipo de oração? Era mostrar para o povo, em troca, receber elogios. Demonstrar para o povo piedade, honra e dedicação para receber temor do povo, para receber admiração, para receber louvores do povo. Por isso que Cristo disse assim, esses tais já receberam o seu galardão, porque a proposta da oração deles não era um coração sincero, não era orar para Deus, mas orar para a multidão, para causar impressão positiva. Talvez porque tivesse aspectos negativos na sua vida. Talvez não, porque Cristo, de diversas outras formas, falou que eles eram sepulcros caiados, corpos limpos por fora, sujos por dentro. Então Cristo desmascarou que eles já tinham uma aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. Tinha uma aparência de espiritualidade, mas negavam a prática da espiritualidade. Então Jesus está ensinando exatamente isso. Não que nós não podemos orar, não é isso, não é a questão. É que no ponto dos fariseus aqui, das pessoas que faziam isso a público, eles tinham um objetivo, que não era se apresentar a Deus, que não era rogar a Deus, que não era declarar súplicas ao nosso Deus, mas demonstrar ao povo. Portanto, nós vemos aqui Cristo repreendendo esses fariseus e mostrando uma maneira de orar. Agora, se precisarmos orar em público, desde que o coração seja um coração sincero, vamos orar em público. Se precisarmos orar nas praças, desde que o nosso coração seja sincero, vamos orar nas praças. Se precisarmos, na atualidade, estar num shopping center e precisarmos orar em voz alta ou ao público onde as pessoas estão nos vendo, se o nosso coração for com a inteireza de coração a Deus, vamos orar. Não há problema nenhum a oração em público, a oração de aglomerado de pessoas nas praças, qualquer lugar. Mas a posição do nosso coração que é a questão em debate. Agora, Cristo diz assim, quando fores orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que está em secreto vai ouvir a tua oração. Por que ele disse isso? Quer dizer que todas as orações devem ser em secreto? Não podemos mais orar na igreja, nas campanhas de orações, cultos de oração, não podemos mais dobrar o joelho. Não é isso que Cristo está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a oração em secreto, se for com interesse de coração, Deus atende e não temos nenhum pressuposto de que as multidões saibam que oramos. Se nós somos cristãos acostumados a orar em secreto constantemente, temos a habilidade da oração, a afinidade do diálogo com Deus no quarto, seja quanto tempo for, a Bíblia não precisa, ela não traz a precisão do tempo de oração. Tem que ser 20 minutos, tem que ser 5 horas, tem que ser 10 horas, ela não traz isso. O interessante é que nós devemos estar em constante oração, orar sem cessar. E se estamos orando sem cessar, mesmo aquelas pessoas que têm o hábito de orar uma quantidade maior de horas, não há necessidade de ir a público, dizer eu oro 4 horas por dia. Não há necessidade de ir a público dizer os meus joelhos estão encalejados de tanto orar. Não há necessidade, porque parece que queremos receber a admiração do povo, queremos receber o louvor do povo, queremos passar como alguém que é realmente espiritual, mais do que os demais que não oram. E a espiritualidade de um cristão, ela não é medida pela quantidade de horas que oramos. A espiritualidade, a afinidade e a comunhão com Deus de um cristão, ela não é aferida pelo tempo de oração que passamos, pelo tempo de jejum, pelo tempo de leitura que temos, mas por uma vida no domínio do Espírito Santo, por uma vida embasada nos dons espirituais, por uma vida de obediência, uma vida de humildade e uma vida... São diversos os fatores que nos levam a detectar alguém que é realmente espiritual, alguém que tem afinidade com Deus, que não somente a oração, ou os dons espirituais. Alguém altamente espiritual, como aquele que opera milagres e maravilhas. Os que operam milagres e maravilhas são adorados, são as pessoas mais próximas de Deus.
E aqueles que não fazem são menos espirituais. E a Bíblia não demonstra assim. Até porque naquele dia, muitos vão dizer, eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome. E Jesus vai dizer, não vos conheço. Portanto, não são os dons que medem a afinidade espiritual de alguém e muito menos o tempo de oração. Mas então por que Jesus falou, entra em secreto? Porque quando vamos orar em secreto para Deus, aí demonstra realmente que só está eu e Deus ali. Então não há presunção nenhuma em se passar por alguém altamente espiritual. Então não há presunção nenhuma em receber elogios. Não tem ninguém vendo. Qual a intenção? Aí demonstra realmente qual a intenção do nosso coração. Quando estamos orando a sós, ninguém sabe. Quando estamos jejuando e ninguém percebe. Demonstra realmente o que nós estamos buscando. Buscando afinidade com Deus, comunhão com Deus e a proximidade com o Espírito de Deus na nossa vida. A lição ainda fala das vãs repetições. A oração do Pai Nosso não é para ser decorada, como muitos fazem. Decoram toda a oração do Pai Nosso e repete isso durante a manhã, no café da manhã. Repetem as mesmas palavras no almoço, na janta ou qualquer ocasião. Não é isso. A oração é um modelo que segue uma regra. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa oração modelo. Mas não é para se decorar e ficar repetindo como que mecanicamente as mesmas palavras que Jesus falou. Lógico que Jesus não está condenando as orações longas ou as repetitivas, mas não está dizendo também que essa é a referência principal, oração longa e oração repetitiva. Mas porque até mesmo ele repetiu palavras. Ele repetiu palavras em suas orações. E houve orações longas da parte de Jesus, mas também houve orações curtas. E não são porque as orações são curtas que elas vão deixar de ser respondidas. Orações tão pequenas como a do cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A súplica que ele fez, ele recebeu o seu milagre. Então não é a questão do tempo de oração, se é longa ou se é breve, são muitas palavras, se são poucas palavras, mas a posição do coração, juntamente com a fé em Deus, é que vai nos trazer o resultado da nossa petição. A oração do Pai Nosso, no terceiro tópico, quando diz assim, quando Jesus disse, olha, quando orares, orareis assim, Pai Nosso, que está no céu. O primeiro ponto é que a figura é de pai, não é de carrasco, não é de alguém que é vingativo, alguém que vai trazer prejuízo, qualquer coisinha está condenando o indivíduo no inferno, mas a figura de pai é a figura de paternidade, de afetividade, de comunhão, de carinho, de amor. E o segundo ponto, ele diz, Pai Nosso que estás no céu. Quer dizer, ele está em cima, nós estamos embaixo. É isso. É orar com a intenção de que ele é soberano, que ele é criador. Nós somos criatura. Ele tem poder do mando e nós temos a questão da obediência. Então, quando o Pai Nosso que está no céu é um Pai, todavia ele está acima de nós. Se a própria Bíblia diz assim, que os anjos, os homens foram criados um pouco menor do que os anjos, somos um pouco menor do que os anjos. Agora, quanto mais a figura do Pai, que é eterno, não tem começo nem fim, ele é eterno. Está acima do tempo, ele vê o ontem, o hoje e o amanhã como se fosse o agora. Então a gente não entende isso, nós estamos presos ao tempo, às circunstâncias, ao espaço. Ele está acima de todos esses limites. Então é reconhecer que Cristo é soberano, que é grande, que é poderoso, que é onisciente, que é onipotente, Então é nessa forma que nós devemos orar com a posição do coração. E quando diz, santificado seja o teu nome, não significa que nós estamos santificando o nome dele que não é santificado. Não, Senhor. Está nos ensinando que o nome dele é santo. E o nome de Jesus, o nome de Deus Pai, ele não deve ser tomado em vão. Nós não devemos fazer uso do nome de Deus por qualquer circunstância. Fazer uso no nome de Deus quando for necessário. Se o nome dele é santo, requer uma reverência. Se a palavra dele é santo, santifica-os na verdade. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Se ela é santa, nós não vamos ler de qualquer forma. Nós vamos ler a Bíblia como lemos um livro, de qualquer posição, sem os costumes habituais. E da mesma forma, nós não vamos chegar diante de Deus de qualquer forma. Eu vou orar de calção, vou orar de bermuda. Quando vamos nos encontrar com uma autoridade, vai chegar o prefeito, vai chegar o governador, os irmãos estejam atentos, não saia do culto. Ou às vezes até nós mesmos vamos no gabinete de algum deputado, algum vereador. Como que nós vamos? Vamos de bermuda, de chinelo? Não, senhores.
Geralmente nos comportamos bem, nos vestimos melhor e chegamos com habilidade, chegamos com palavras ensaiadas, porque estamos diante de uma autoridade. Agora, Cristo, ele é o supremo ser, ele é o soberano. O nome dele é santificado e nós devemos chegar nele muito mais ainda de uma forma mais obediente, mais humilde, mais com postura para com Deus. É nesses termos que Cristo está ensinando. Santificado seja o teu nome, não tomar o nome dele em vão e saber usar o nome de Jesus. Ter prerrogativas bíblicas para nos postarmos diante desse nome. Venha-nos o teu reino. Olha só, um anseio pelo reino de Deus. Nós já falamos em lições passadas, gravadas aqui mesmo no canal Iberiação, sobre o que é o reino de Deus, aonde começa o reino de Deus, se é no coração da pessoa, depois na vida das pessoas e vai culminar no milênio, nos 1000 anos de paz. Então o anseio pelo reino começa em nosso coração. O apóstolo Paulo diz assim, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é reino, quer dizer, quem domina a nossa vida, ele reina. Ele está reinando na nossa vida, com todas as bondades, com todos os frutos, com tudo que ele precisa reinar na vida de um ser humano, ele reina na nossa vida. Então, ansiar pelo reino de Deus, venha a nós o teu reino. Então, o modelo da oração de Jesus é isso, é contribuir com o reino. Aqueles que pregam o evangelho, que trazem a libertação com poder, libertação dos cativos, libertação dos enfermos, libertação do aprisionamento da alma pelo pecado, eles estão praticando o reino de Deus. Outro ponto é, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. A vontade de Deus é que prevalece. Até nas nossas orações. Cristo Jesus, ele nos ensinou, tudo quanto pedirmos a Deus em meu nome, crendo recebereis. Ah, posso pedir todas as coisas? Agora, João diz, tudo quanto pedirmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, antes de suplicarmos, de pedirmos, de rogarmos qualquer coisa a Deus, devemos saber se esta é a vontade dele. Se é a vontade dele. Às vezes era a vontade de Davi construir um templo, mas não era a vontade de Deus que Davi construísse um templo. Então Davi obedeceu. Nem sempre o que queremos, tudo quanto existe os neopentecostais, que eles pegam só essa primeira parte do versículo. Tudo quanto pedirmos a Deus, pode pedir casa, pode pedir dinheiro, peça a morte dos inimigos, tudo. E não é isso. Nós devemos saber qual que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que prevalece. Se a própria oração, Jesus disse isso, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Então vamos orar para descobrir qual que é a vontade de Deus na nossa vida e pedir nas nossas orações de acordo com a vontade divina. Fica melhor a nossa oração e a nossa vida com o relacionamento com Deus melhora muito mais. E ainda o texto diz, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Opa! Como que nós perdoamos os nossos devedores? Antes de orarmos, vamos fazer essa análise. Como que nós estamos tratando aquele que nos devem? Como estamos tratando as pessoas? Tem a parábola ali dos talentos, do homem que perdoou a dívida. E depois alguém devia e ele foi e não perdoou. Vocês se lembram da passagem? Já falamos no trimestre das parábolas. Né? Acessa lá o trimestre das parábolas e leiam sobre isso. Então, nós estamos orando com consciência do que estamos pedindo? Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Se já pensou se Jesus leva ao pé da letra, literalmente, e nos perdoa da forma que perdoamos os nossos devedores? Às vezes estamos sendo injustos no perdão com os demais, vamos receber injustiça. Mas o nosso Deus não é Deus de injustiça, ele é Deus justo e julga segundo a reta justiça. Mas nós é que devemos tomar consciência de que Deus nos perdoa bem e vamos perdoar as pessoas de acordo com o perdão de Deus. É interessante ver que Deus ele é perdoador, ele é amoroso, ele se compadece dos seus e perdoar as pessoas de acordo com o nosso coração que percebemos de Deus. E o outro ponto da oração, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. É uma súplica, não que ele induz, né? Jesus ele não induz ninguém, o Deus Pai não induz ninguém, não quer que ninguém se pegue. Não vem sobre nós provação que nós não podemos suportar. E a partir daí começa a oração, ela termina com louvor, né? Ela termina com louvor, porque teu é o reino, teu é a glória, teu é o poder. Adoração. Quando nós adoramos, quer dizer, reconhecemos que Ele é o nosso Deus. Teu é a glória, teu é o reino, teu é o poder, é uma doxologia.
estamos adorando a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer por nós. Tem um hino que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se operar milagres, Ele é Deus. Se não operar, se curar, Ele é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Então, adoramos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer na nossa vida. Se Ele fizer, nós louvamos a Ele. Somos gratos pelo que Ele fez, pelos feitos de Deus. Louvamos. O louvor é um elogio. Elogiar ao nosso Deus. Elogiar pelo que Ele faz bem. A Bíblia diz que Ele é benigno, só faz bem, a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da tua vida. Quer dizer, Ele só faz aquilo que é bom. Então, elogiar, louvar é elogiar alguém pela bondade dele, pelos feitos bons para a nossa vida. Por mais que nós possamos entender que alguma coisa má veio da parte de Deus, para nós, o nosso raciocínio pode ser má, mas para Deus é algo bom. Às vezes nós não entendemos agora o que Ele quer fazer, mas entendemos depois e temos consciência disso. Então, a adoração e o louvor é que fecham a oração do cristão. Adoramos ao nosso Deus, louvamos a Deus pelo que Ele é. Um fato interessante que nós podemos dizer é que nós podemos observar as pessoas que se julgam mais espirituais do que outra, as pessoas que se julgam mais de oração do que outra, as pessoas que se julgam que têm mais acesso e afinidade com Deus do que outras, elas é as que estão mais distantes de Deus. Por quê? Porque quando a pessoa está mais próxima de Deus, se aproximando cada vez mais a Deus, na comunhão, na oração, na fidelidade, ele vai perceber diante de si que é um pecador. E cada vez que ele se aproxima do sol da justiça, que é Jesus, cada vez que o sol na nossa vida ele ilumina, vai chegando ao meio-dia, ficando mais claro ainda, o sol brilha mais, nós vamos vendo com perfeição a natureza, vamos vendo com clareza as coisas que estão ao nosso redor. Assim também é o sol da justiça. Cada vez que nos aproximamos mais de Deus em oração, em fidelidade, em obediência da palavra e afinidade com Deus, nós vamos vendo as nossas próprias falhas, vamos reconhecendo cada vez que somos dependentes de Deus e não superiores aos outros, porque o sol da justiça está iluminando as nossas falhas. E cada vez que o sol da justiça se aproxima de nós, ou nós nos aproximamos dele, vemos as nossas carências, percebemos as nossas fragilidades e suplicamos a Deus, caímos mais de joelho. Cada vez que você ver alguém que está num patamar mais elevado, que ele é humilde e que ele se porta com humildade diante dos demais, esse sim, porque está mais próximo do seu Criador. Mas cada vez que vemos as pessoas arrogantes, se julgando espirituais, mais dignas de qualquer outras, é porque eles estão mais distantes e não estão percebendo a própria carência que ele tem de humildade. Então, meu irmão e minha irmã, na oração, a oração ela nos proporciona isso. Toda vez que prostramos a Deus e oramos, percebemos que precisamos cada dia mais. Somos mais carentes do nosso Criador. Portanto, a oração ela requer a fé. Nós acreditamos, oramos porque acreditamos que Deus ele existe, que Deus ele responde, que Deus ele ouve, que Deus atribui, que Deus responde. E também atribuímos a honra a Ele, a primazia, quer dizer, o primeiro lugar na nossa vida é Deus. Através da oração, quando nós oramos, em primeiro lugar é Deus que vai atender. As confissões, nós confessamos conforme o modelo da oração. Perdoa-nos, então estamos confessando diante de Deus. É para Deus que devemos confessar as nossas dívidas, as nossas falhas, os nossos pecados e suplicar o perdão de Deus, que Ele vai nos responder. A adoração, como nós falamos, o louvor, como nós falamos, que é o elogio e a adoração, reconhecendo Deus ser supremo. As ações de graças também é proveniente da nossa oração. O nosso serviço a Deus, a nossa dedicação a Deus é proveniente da oração e depois o nosso pedido. Pedir a Deus e depois a oração entra com a eficácia. Ela é eficaz porque saímos satisfeitos, oramos e conversamos com Deus. E ela é eficaz porque Deus responde àquele que suplica, aquele que se humilha, Ele exalta. Portanto, meu irmão e minha irmã, que esta lição ela possa servir de base para aqueles que querem ter uma vida, um modelo de oração. Esse é o modelo que Jesus Cristo falou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Quer dizer, acostumar com a medida completa de cada dia. Era o que as pessoas recebiam no maná. Todo dia eles tinham aquela porção para o dia. Não precisamos estocar, pedir coisas de sobras. Por quê? Porque a Bíblia está em sintonia desde o Antigo e o Novo Testamento. Os provérbios de Agur diz isso: não te peço nem a riqueza e nem a pobreza,
Porque vindo a enriquecer, esqueça-me de ti. E vindo ao faltar, possa furtar. Mas me mantenha da porção de cada dia. E Jesus está ensinando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quer dizer, assim nós sempre estaremos dependendo de Deus. Se temos só a porção do dia, quando acaba, estamos dependendo de Deus de novo, para que amanhã ou depois de amanhã tenhamos mais acesso e carência e súplica e reconhecimento que precisamos do nosso Criador. E por fim, a oração ela não é como se fosse um estoque, não é como uma caixa d'água, que você enche a caixa d'água, bom, agora eu tenho um depósito e eu vou usar até acabar. Quando estiver acabando, eu encho novamente. Muitos têm dito, tem que ter oração em depósito, depósito com Deus, aí vai causar no mérito. Não significa que eu orei tantos anos, tanto tempo, agora encheu a caixa d'água da oração de Deus e eu vou parar, porque quando eu precisar, eu volto e encho, eu fico só usando daquilo. Não existe isso. Por sinal a Bíblia não dizia orai sem cessar. Senão ela ia dizer orai até encher a caixa d'água, orai até completar a medida da oração, orai até ter estoque, orai até ter em depósito. Muitas pessoas têm dito isso. Depósito com Deus, eu tenho um depósito com Deus. Quem tem depósito com Deus, nada. Nossa carência de Deus são todos os dias. Oração são todos os dias, súplica todos os dias, orai sem cessar. Todas as horas precisamos estar orando a Deus. E não significa posição somente de joelho. Onde está na Bíblia dizendo que é só de joelho que Deus vai atender? Se devemos orar sem cessar constantemente, às vezes estamos dirigindo, podemos fazer uma oração pelo livramento e Deus atende. Ter pessoas que não têm joelhos, como que vai orar? Como que eles vão orar? Pode estar orando sentado, pode estar orando deitado. Não significa que Deus não vai atender mais quem está de joelho do que quem está sentado. Deus vai atender primeiro quem está de joelho do que quem está deitado. Não existe essa possibilidade. O que importa é a posição do coração. É certo que na antiguidade os joelhos demonstravam humildade, humilhação. Você está se humilhando diante de Deus. Mas a humilhação ela não está limitada somente ao corpo, ao prostrar-se, mas a intenção do coração, a intenção da alma. Mas também nós podemos orar de joelho, porque de joelho é melhor. Sentado também, sentado Jesus ouve. Deitado, andando pelo caminho, todas as formas que pudermos orar, vamos fazer isso porque Deus ele responde ao coração que está contrito, que está abatido, que está confiante, que está obediente. Esse é o coração que Deus quer ouvir a oração. Portanto, meu irmão e minha irmã, que Deus em Cristo te abençoe. E que a sua aula seja abençoada e que os alunos cada dia mais sintam essa sede da aprendizagem da palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe.